Olá, pessoal. Aqui é o professor Washington e hoje vamos falar sobre o segundo reinado, o terceiro e último período da monarquia brasileira. É um período longo, tá, da monarquia, se estende do ano de 1840 vai até o ano de 1889, né, quando há o golpe da proclamação da República, tá bom? Esse é um período em que o Brasil ele se vê, né, como país já razoavelmente organizado, tá? Se comparado aos períodos anteriores, de muita confusão do Estado, né, de grupos querendo organizações do Estado diferentes, a gente vai ver que durante esse período do segundo reinado foi equacionada, né, a disputa entre os grupos, tá? Que na prática não serão muito diferentes entre si, tá bom? Então a gente vai ver que, do ponto de vista político, nós temos dois grandes grupos, tá bom? O grupo liberal, também conhecido como Luzia, tá? E o grupo conservador, também conhecido como Saquarema. Então há uma frase do período que diz: nada mais conservador do que um liberal no poder. O que isso quer dizer na prática? Que esses dois grupos de indivíduos, eles faziam parte, eles eram egressos da mesma camada social. Então estamos falando de uma aristocracia rural, de grandes comerciantes, tá bom? Já que o voto ele era censitário, e poder concorrer também era uma questão censitária, ou seja, de acesso a dinheiro. Então, na prática, só as camadas mais altas é que tinham acesso à política. Esses dois grupos se diferenciavam de forma muito simples. Então, enquanto o grupo conservador era a favor de uma maior centralização política, né, o centralismo político na figura do imperador, né, e o poder político concentrado na capital Rio de Janeiro, os liberais eram a favor do federalismo, né, de uma maior autonomia para as províncias. Tá? O grupo liberal, Partido Liberal, lá em 1870, vai dar origem ao Partido Republicano. Tá bom? Então, a partir desse momento, a gente vai ver que a sociedade brasileira está passando por um conjunto de mudanças, então o movimento republicano se torna cada vez maior, tá bom? Entre os liberais, há poucos que defendem o fim da escravidão, tá? Mas não é a maioria, não. No geral, eles silenciam com relação à questão da escravidão, tá bom? Em 1849, como a gente viu no vídeo sobre a regência, ao golpe da maioridade, ou seja, Pedro II é alçado à categoria de imperador, ainda com seus 14 para 15 anos de idade, né, antes do período que deveria ocorrer, tá? Ele deveria ter entrado no poder somente com os 21 anos de idade, e a partir desse momento a gente vai ver que há uma estabilização política no Brasil, tá bom? A partir de 1847, com a implementação de um parlamentarismo, no Brasil conhecido como parlamentarismo às avessas, porque era o imperador que escolhia o presidente do gabinete, seria o nosso equivalente ao primeiro-ministro. Né? Então, diferentemente às avessas, porque na Inglaterra, quem escolhia o primeiro-ministro era o parlamento. Tá? No Brasil, era o contrário. Quem escolhia era o imperador e cabia ao parlamento dizer sim. Se o parlamento dissesse sim, tudo bem. Se o parlamento dissesse não, Pedro desfazia o parlamento e convocava novas eleições. Tá? Em 42 anos, se não me falha a memória, de parlamentarismo, houve 36 primeiros-ministros. Né? Então, isso mostra um certo equilíbrio desses dois grupos, ora conservador, ora liberal no poder. Tá bom? A última grande rebelião, tá, de caráter descentralizador, porém não separatista, foi a Revolução Praieira em Pernambuco. Né? A gente já viu que Pernambuco teve, com essa, 3 grandes rebeliões, né? A Revolução Pernambucana em 1817, de caráter separatista, a Revolução em 1824 também, né? Nós temos uma outra rebelião também separatista, e agora a chamada Revolução Praieira. Tá? Essa Revolução Praieira, né, não era bem uma revolução, não queria separar o Brasil, tá? Mas tem um cunho de insatisfação com um governo que eles consideravam muito autoritário. Tá? Então a gente vai ver, tem um problema político, tem um problema comercial, né, em que esses pernambucanos são reféns de comerciantes portugueses e ingleses, e também tem um discurso contra o latifúndio. Em 1848, a Europa está passando por uma série de rebeliões que vão ficar conhecidas como a Primavera dos Povos,
E essas rebeliões, elas inspiram esses pernambucanos, né, na defesa do liberalismo, né, ou seja, numa sociedade em que respeita os direitos individuais, no voto universal para todos os indivíduos do sexo masculino, não se fala de voto feminino ainda, tá bom? Da liberdade de expressão, do federalismo e aqui do socialismo utópico, já que critica o latifúndio e defende a valorização dos trabalhadores, né? Defende uma maior atenção com a classe trabalhadora, tá bom? E a gente vai ver também que, por conta disso, muitos também criticam a escravidão, tá? Foi uma rebelião que também fracassou, tá? Foi sufocada. E o que nos interessa aqui é que ela marca o fim das grandes rebeliões contra o Estado brasileiro. Então, a partir daí, não há mais grandes contestações, tá? Todas as contestações vão ser feitas dentro do âmbito político, ou seja, na discussão dentro do parlamento. Do ponto de vista da economia, o grande personagem vai ser o café, tá? Não é o único. Então, a gente vê aqui que no Nordeste o açúcar continua, tá? Como um produto importante, tá? A gente vê aqui que na nossa região o cacau já vai começar a despontar, mas nós temos o tabaco também, temos o açúcar, tá bom? Nós temos o algodão lá no Maranhão, e a gente vai ver que o que tem o açúcar, tabaco, o algodão e o café em comum. Eles são produtos que se organizam em forma do plantation, ou seja, uma organização que vem lá do período colonial, né, que dá origem ao latifúndio, à lógica do latifúndio no Brasil, ou seja, a monocultura, o latifúndio, que é a grande extensão, a mão de obra escrava, tá? E economia voltada sempre para o exterior. Tá? O café, ele começa no Vale do Paraíba, sul do Rio de Janeiro, e vai descendo ali para o norte de São Paulo, vai migrando depois para o oeste de São Paulo, sul de Minas Gerais e lá no século XX, norte do Paraná. Tá? Então, o café ele vai ser importante porque vai ser em torno dele que surgirão todas as mudanças do século XIX no Brasil. Tá bom? Então, a gente vai ver que essa economia do café é uma economia pujante, dinâmica, é uma economia mais moderna se comparada à economia, por exemplo, do açúcar aqui no Nordeste, tá? E o café ele vai ter como seu grande palco São Paulo, tá? E é a partir daí que São Paulo se torna esse gigante econômico que é até hoje, tá bom? Então isso vai fazer com que bancos, ferrovias, indústria, enfim, toda uma modernização urbana em torno do café surja justamente para essa demanda, né? Para suprir as necessidades do café. Então, quase toda a infraestrutura desenvolvida no século XIX no Brasil vai ficar em torno do café com o objetivo de beneficiar o café, tá? Outros lugares do Brasil vão ser deixados de lado, tá bom? Então, isso explica por que o eixo econômico ele desce definitivamente para o centro-sul, tá bom? Ou seja, porque hoje a gente chama de Sudeste e região Sul. Mais destaque especificamente para São Paulo, tá bom? 1844, a gente vê que, por conta de decisões dos nossos políticos, há uma alteração das nossas tarifas alfandegárias, ou seja, a gente para de cobrar 15% de importação e passa a cobrar 30% se o produto tiver similar aqui no Brasil, perdão, 30% se não tiver produto similar no Brasil e 60% caso haja um produto similar no Brasil. O objetivo, 2, tá bom? Arrecadar imposto, né, de importação e proteger um pouquinho a nossa economia, né? De certa forma, tem como consequência ali não prevista, digamos assim, protecionismo alfandegário. Qual é o resultado? Nós temos um pequeno surto industrial, tá bom? Surto, pessoal, não é igual ao processo. O processo industrial, ele é pequeno, né? Ele é gradual, ele é lento, porém constante. Ele cresce 1%, 2%, 3%, 4%, 5% e assim, né, oscilando pouca coisa. Esse é um processo que demora um tempo. Né? Os Estados Unidos se tornou uma potência industrial basicamente em 100 anos. Tá? O surto, ao contrário, é um acontecimento de grande intensidade, porém uma faixa pequena de tempo. Então, a seta vai lá para cima, mas depois despenca em um curto intervalo de tempo, como foi aqui no Brasil nesses 22 anos. Por quê? O marco inicial é a tarifa Alves Branco e o marco final é a Lei Silva Ferraz. Tá? Dentro desse período, a Lei Silva Ferraz ela volta, né, a porcentagem para 15%. Tá bom? E nesse meio tempo a gente vai ver que está sobrando muito capital no Brasil, acabou o tráfico negreiro, que a gente já via adiante, isso vai fazer
o café está rendendo muito dinheiro, então isso vai fazer com que muito dinheiro fique no Brasil e seja investido em modernização, né? Aí vamos ver, banco, comércio, né? Indústria, ferrovia, então vários outros ramos do comércio, né, da atividade econômica surgem e que torna esse período bastante pujante, né? É conhecido como Era Mauá porque o Barão de Mauá foi o grande representante, digamos assim, desse mesmo período, tá bom? Acaba com a Lei Silva Ferraz e a partir daí os ingleses voltam a inundar o mercado brasileiro, né? E o mercado brasileiro simplesmente não consegue competir com os produtos ingleses e muitas dessas indústrias vão quebrando, tá? Aquelas que conseguem durar um pouquinho são aquelas indústrias têxteis, né, que são de fazer roupa, mas não é roupa de qualidade, né, roupa simples para as pessoas das camadas mais baixas utilizarem no dia a dia, tá bom? Outro tema